Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Meu nome é Luiz Monteiro e fui convidado pelo pessoal do Grupo Espírita Frei Anselmo para que possamos fazer algumas reflexões a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e que foi psicografado pelo Chico Xavier. Portanto, vamos compartilhar a nossa tela. Muito bem. Então, vamos seguindo e vamos informar. As redes sociais do Frei Anselmo, elas podem ser consultadas no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo se situa na Rua Antônio Gulganes, 192, no Jardim São Paulo, em Santana. Telefone 11 2976 8186. Então, sintam-se todos abraçados por Jesus e sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre o capítulo 120, o zelo próprio, como dito, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, mensagem trazida por Emmanuel. Diz-nos o prólogo da mensagem da segunda epístola de João, capítulo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repertório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas, semelhante tabernáculo, não se ergueria sem as dedicações maternas. E, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, o que não requer de nossa dedicação ao espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio.
pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Muito bem. Esse o texto que Emmanuel nos traz pela pena de Chico Xavier. Vamos fazer uma breve reflexão a respeito do que nos traz Emmanuel no zelo próprio. Cuidar do corpo é da alma, eis o processo integral da vida. Então, cuidamos do corpo pelo banho, pela higiene corporal, pela busca das curas necessárias ao nosso corpo, cirurgias, médicos e tudo mais, para que o corpo mantenha-se em ordem. E, da mesma forma, a alma ou espírito também exige a nossa atenção. Porém, uns se preocupam só com o corpo, por intermédio de perfumes, ungüentos, pomadas, vestimentas e uma somatória imensa de vaidade. Outros, só com a alma. São os ascetas, os ermitões, né? Embora se preocupem com a alma relativamente, uma vez que eles necessitam se alimentar e de mais uma série de outras condições que o corpo exige. Mas são sempre aspectos secundários. E outros ainda nem se preocupam com o corpo e nem com a alma. Que é algo que todos fazemos, que é a higiene corporal, né? Cada um de nós, de acordo com seus hábitos próprios e da forma que entende que melhor atende às suas necessidades físicas. Então, nós devemos fazer acertadamente uma boa relação do corpo com a alma. O corpo, como Emmanuel lembra nessa mensagem, ele deve ser bem cuidado com uma boa educação orienta. O que significa boa educação? Como nós aprendemos desde pequenos, com a higiene pessoal, a higiene corporal, os cuidados com a saúde, né, que nós devemos ter, nos protegendo das intempéries, buscando médicos, cirurgias e tudo o mais que sirva para que nós mantenhamos em ordem o nosso corpo, que devemos lembrar que não é nosso. Ele nos foi emprestado para que, enquanto estivermos nessa jornada terrena, possamos cumprir aquele planejamento espiritual que o nosso espírito realizou antes de aqui chegarmos. Então, isso faz parte do cumprimento de uma lei natural, a conservação da vida. As leis naturais são aquelas leis de Deus que nós conhecemos, espíritos imortais que somos, com inúmeras passagens pela Terra e que fomos gradativamente marcando em nosso espírito. Portanto, conhecemos as leis naturais ou as leis de Deus. O nosso corpo ele é tão importante e sagrado que Paulo de Tarso chama de templo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o nosso corpo, ele é como se fosse, e devemos tratá-lo como um templo, com todo o respeito possível.
Contudo, mais importante do que cuidarmos do corpo, temos o cuidado com o espírito, que muitas vezes é negligenciado. E Emmanuel nos lembra que se já temos consciência de que devemos ter cuidado com o espírito, por isso nós devemos ter zelo próprio. Que tipo de zelo próprio? O zelo próprio para com o espírito, que é diferente do nosso zelo corporal, por exemplo. Porque se assim nós não agirmos com zelo próprio, nós não estaremos o suficientemente preparados contra os assaltos dos germes espirituais que nos cercam o tempo inteiro. E como também daqueles germes que já se encontram instalados em nós e dos quais nós devemos nos livrar, particularmente o orgulho e o egoísmo. A seguir, nós vamos tecer umas breves considerações a respeito dos germes ou larvas astrais dentro do conceito de zelo próprio para com o espírito. Então, não nos aprofundaremos muito sobre essa matéria, mas o suficiente para que entendamos o zelo que devemos ter para com o nosso espírito, né? Então, esse respeito que devemos ter com relação aos germes, eles se propagam e atuam como parasitas, e são parasitas. Eles são invisíveis. Alguns médiums conseguem enxergá-los, é um poder específico de mediunidade, eles conseguem enxergar. Normalmente, não. Lembrando sempre que todos somos médiums, porque mediunidade é uma característica orgânica, uma característica física e não espiritual. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Alguns com mediunidade mais ostensiva, outros com menos, né? Então, esses germes, eles agem como parasitas e eles sugam a nossa energia. Ou, porque aí é concomitante, ou intensifica aquilo que é ruim para nós. Nós já temos aquilo dentro de nós, causado por esses germes, e eles pioram ainda mais essa situação. Nós veremos como. Isso vai acontecer principalmente em locais onde as pessoas têm padrões de pensamento ou atitude muito baixa, de baixa vibração, e fazem com que o que é ruim se intensifique através da tristeza ou desânimo. Podemos citar como exemplo disso os bares, botecos, bordéis, lugares de grande afluxo, vibes, esse tipo de coisa assim, de grande afluxo de pessoas com poder magnético de baixa vibração, né? Uma vibração pesada, uma vibração baixa. Isso atrai esses germes ou lavras. Por quê? Por afinidade, porque eles também têm baixa vibração. E aí eles nos encontram. Embora não seja só isso, é um pouco mais complexo, né? Então, eles sugam a nossa energia e fazem com que aquilo que já é ruim para nós piore, né? Nos causando desânimo, tristeza, cansaço e uma série de outras complicações que podem ser somatizadas e nos causar, começa no espírito e vem para o corpo, podendo nos causar doenças, em casos extremamente graves, até a morte. Então, as larvas astrais, como eu disse, são seres de baixíssima frequência, que se alimentam de energia negativa e têm capacidade de aumentar situações negativas aonde elas se instalam, porque é assim que elas se alimentam. Se o que as atraiu foi a preocupação pela falta de dinheiro, por exemplo,
elas estimulam a pessoa hospedeira a vibrar de forma cada vez mais intensa nessa realidade negativa. Então, quanto maior a preocupação com a falta de dinheiro, mais pesada fica a vibração, mais baixa, e a situação vai piorando. Porque aí nós passamos a produzir fluidos pensamentos e miasmas negativos. E elas causam isso para que elas possam se alimentar em abundância. Essas larvas, elas são utilizadas por espíritos inferiores que se comprazem em ingeri-las por conta justamente dessas vibrações negativas das quais elas se alimentam. Então, como é sabido, nós emanamos energia o tempo todo. Sempre. Desde que nascemos até quando morremos, nós emanamos energia. Energia boa e energia ruim. E também atraímos a energia que nos rodeia pela vibração de que somos portadores. Vibração alta, atraímos energias e espíritos superiores. Vibração baixa, atraímos elementos com energia baixa, energia densa, baixa vibração, e os espíritos inferiores, e as larvas, e tudo mais. Então, elas vão se formando com o acúmulo dos miasmas. Os miasmas são a plastificação dos nossos pensamentos, né? Então, eu pego e detesto uma determinada situação. Eu quero que aquela pessoa caia e quebre uma perna. Eu emiti energia densa, de baixa vibração para aquela pessoa. Essa energia vai chegar na pessoa, não vai dar certo, porque Deus não permite, e ela retorna para a origem. E ela vai se acumulando e vai se juntando e formam-se as larvas, né? Em decorrência dos nossos atos e pensamentos. Então, isso vai se impregnando aonde a gente vive, seja no nosso lar, seja no nosso escritório, no nosso local de trabalho, no lugar que nós ficamos, um ou mais de um, não é só em um lugar, pode ser no nosso escritório, pode ser na nossa casa, né? Elas ficam estáticas, aguardando, né? E aí elas vão impregnando a casa, os móveis, os nossos objetos pessoais e tudo o mais. Tais larvas astrais são resquícios de energia de baixa frequência. Quando eu desejei que o outro, meu irmão, quebrasse a perna, eu emiti uma energia de baixa frequência, que voltou no todo, ou em parte, ela pode ter se perdido pelo meio do caminho, né? Mas alguma coisa sempre volta. Então, esses resquícios de energias de baixa frequência surgem a partir de emoções e sentimentos negativos. Eu não preciso estar desejando o mal de alguém. Eu posso estar aborrecido com alguma situação. Nada dá certo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu vou emitindo pensamentos de baixa frequência, que são sentimentos negativos, naquele ambiente onde a gente costuma ficar, ou onde eu fiz isso, né? E eles vão se juntando pouco a pouco e vão se transformando nas larvas astrais. E, pela vibração, nos encontram, aderem e começam a sugar a nossa energia.
Então, as larvas se propagam e atuam como parasitas invisíveis, que sugam a energia ou intensifica aquilo que é ruim. Além de sugar energia, ela intensifica meu pensamento. Eu preciso de dinheiro, eu estou sem dinheiro. Mas eu preciso de mais de dinheiro. E elas continuam. Mas é muito, e começa a me desesperar, começo a me preocupar. Eu cristalizo o pensamento. Eu só penso nisso. Quando isso acontece, foi levado pelas larvas astrais, né? E isso gera muita vibração de baixa frequência. E elas se alimentam justamente disso. E isso acontece principalmente, como já dito, em locais onde as pessoas têm padrões de pensamento ou atitude muito baixa. Então, são geralmente aqueles lugares desagradáveis, hospital, cemitério, como disse, bordel, cassino, e esses lugares onde os padrões de pensamento são muito baixos, né? Então, isso é intensificado nesses locais. E aí o que acontece aqui? Aquilo que é ruim vai se intensificar e vai piorar muito através da tristeza ou desânimo que eu vou sentir. Por exemplo, entre inúmeras outras situações. Porque podemos chegar ao extremo, a coisa vai se agravando de tal forma que passa do espírito para o corpo. Isso é somatizado e o corpo começa a padecer por conta disso, de uma doença determinada. Assim, a mágoa que nós temos ou sentimos deve ser afastada. Da mesma forma, a mania de reclamar. Isso gera muito, mas muita negatividade, muita energia negativa, né? A falta de motivação. Ah, não deu certo, deixa para lá, não quero saber. Não, não deu certo, vamos continuar, vamos perseguir um objetivo, vamos vibrar até conseguirmos atingir, vamos elevar o nível vibracional, não abaixar. A falta de motivação traz como consequência a vibração baixa, densa. Então, da mesma forma, a sensação de ser traído ou ser vítima de algo. Pô, eu achava que o cara era meu amigo, o cara puxou meu tapete. Todos estão contra mim. Ninguém me entende. Isso gera, da mesma forma, pensamentos que emitem vibrações densas e, portanto, prejudiciais. A apatia geralmente já é consequência da instalação das larvas. Eu começo a perder a vontade. Por quê? Porque a minha energia está sendo sugada por elas. A exaustão, da mesma forma. O fracasso. O fracasso faz parte da vida. Nós não devemos nos deixar abater pelo fracasso. Claro, ninguém vai comemorar o fracasso, mas devemos sempre lembrar: se eu fracassei é porque eu tentei. Então, devemos nos levantar, dar a volta por cima e seguir em frente. Não devemos nos deixar abater pelo fracasso. Claro, posso ficar triste um pouquinho, um dia, dois, tal, e sigo em frente. Eu não fico remoendo isso. A inveja gera muita energia negativa. Não se tem ideia de quanto. É extremamente prejudicial. Portanto, evitar a inveja é fundamental para que afastemos esses vibriões. Da mesma forma, a raiva, a humilhação,
A humilhação não é agradável para ninguém. Mas lembremos-nos do Cristo. Se te baterem na face direita, oferece a esquerda. Devemos entender o que Cristo quis dizer. Não é que eu ofereço fisicamente. Quando eu ofereço, eu devo resolver a questão de uma outra forma. Então, se eu fui humilhado, eu devo ter humildade suficiente para entender a situação e, assim, poder superar aquilo ou aquela situação que me gerou uma humilhação. O complexo de inferioridade. Eu não valho nada, eu não presto para nada, eu sou burro. Nunca, nunca, em hipótese nenhuma, devemos dizer isso. Emite uma vibração, uma energia muito densa. Muito, muito, muito densa. Todos somos filhos de Deus. Todos fomos feitos iguais. Simples e ignorantes na nossa origem. Todos somos iguais. Então, incabível é o complexo de inferioridade. A capacidade é inerente ao ser humano. Eu só preciso descobrir aonde ela está, ao invés de eu ficar me lamentando e emitindo vibrações baixas. O isolamento é muito pernicioso, não isolamento porque eu preciso refletir sobre alguma situação, ou alguma razão específica, não. Eu me isolo porque eu estou complexado, porque eu estou infeliz, porque eu acho que ninguém me ama, eu acho que todo mundo me hostiliza, então eu me isolo. Isso é absolutamente incompatível com a vibração elevada. Ao contrário, gera vibrações densas e, portanto, a presença dos vibriões. Da mesma forma, a rejeição, o conformismo, entre outros sentimentos negativos. Nunca devemos deixar que sentimentos negativos nos influenciem, em hipótese nenhuma. Tenhamos fé em Deus, que tudo passa. Se hoje a situação está ruim, eu devo entender por que é que ela está ruim, o que é que eu tenho que aprender com essa situação. E pôr em prática aquilo que eu aprendi. Então, todas essas questões são fontes potenciais para geração e criação de larvas astrais. E não é só isso. A desorganização e a sujeira também estimulam o surgimento dos vibriões, pois existe menos circulação de energia vital nos locais onde as coisas encontram-se desse modo. É evidente, eventualmente você pode entrar num lugar todo bagunçado, fechado e tudo mais, você sente aquela energia densa no próprio local. Você percebe isso. Né? Esse é um dos lugares onde as larvas permanecem, principalmente se nós estivermos nesse local a miúde. Né? Assim, ambientes em que as pessoas não abrem as janelas e não há entrada de luz solar, favorece o aparecimento das larvas astrais. Portanto, o que acontece? Nós devemos manter a nossa casa limpa, sempre limpa. Não precisamos ter uma asepsia hospitalar, mas limpa, organizada, né? Nada de tudo amontoado pelos cantos, né? Organizada e iluminada. Isso é muito importante, porque isso é essencial para que as energias de alta frequência entrem no espaço, circulem pelo espaço, né?
porque a janela está aberta, ela tem como circular. A brisa vai, a brisa volta, a brisa leva, né? O sol auxilia. O sol é um poderoso esterilizante, né? E isso impede o surgimento de larvas astrais. A bagunça e a sujeira estimulam sentimentos confusos e desmotivam as atitudes, o que faz com que a frequência energética caia e, consequentemente, os miasmas se formem. Então, para afastar ou evitar o surgimento das larvas espirituais, nós podemos, entre inúmeras outras situações, fazer o seguinte: nós devemos vigiar sempre os nossos pensamentos, afastando aquelas ideias que não nos pertencem. Jesus, nosso mestre, ensinou: vigiai e orai. Vigia o teu pensamento. Sempre. Quando te vem a ideia, eu vou dar uma pedrada, você tem que estar vigilante e atento. Essa ideia não me pertence. E afasta. Mas ela volta. Você afasta. Ela retorna. Você afasta. Até que você percebe que você não tem força sozinho para afastar a ideia. Aí vem a segunda parte do vigiai e orai. A oração. A gente deve pedir proteção para Jesus e para a espiritualidade superior para afastar de nós os maus pensamentos. Porque nós começamos pensando e acabamos, por um processo complexo que não vai ser aqui abordado, acabamos executando. Então, vigiando nossos pensamentos e afastando-os por intermédio da oração, se não formos capazes de nós mesmos afastá-los, nós estaremos evitando inúmeros problemas para nós mesmos. Outra forma de afastar é praticar a caridade, em suas diversas formas. Caridade, ao contrário do que comumente se pensa, não é dar uma esmola para o mendigo, não é dar um pedaço de pão para quem tem fome. Isso também é caridade. Mas você pratica a caridade de inúmeras formas. Um bom dia é uma forma de caridade, um sorriso é uma forma de caridade, e não nos custa nada. Uma informação, um ensinamento, uma cortesia, são formas de caridade. Você, se chegar a um irmão com amor, é uma forma de caridade. Então, tudo que nós praticamos, daquilo que vem do nosso coração, é uma forma de caridade. Devemos também praticar o perdão, tanto para nós, porque se nós não conseguirmos nos perdoar, nós jamais conseguiremos perdoar o próximo. Então, devemos ser indulgentes com nós mesmos, praticar o perdão para nós e para o nosso próximo. Proceder, como dito, à limpeza física da casa e dos locais em que permanecemos. Ventilarmos e insolarmos os ambientes. Então, sempre que possível, deixar as janelas abertas, deixar o sol entrar, né, para que haja purificação do ambiente, afastando as larvas espirituais. Devemos sempre praticar atividades edificantes, uma leitura edificante, um bom livro, um filme edificante, né? Em vez de perdermos tempo com algumas novelas e quejandos, né, assistimos um filme. Não precisa, veja bem, não sejamos, não, só tem que ver o filme que trata da Bíblia. Não, um filme edificante. Existem ótimos filmes, sem violência, com mensagens interessantes. Então, são filmes edificantes. Uma visita edificante para um parente que não se vê há tempo, para alguém que está doente, para aquela tia que a gente não vê há muito tempo.
para alguém que está no hospital, num asilo, numa creche, para aqueles que têm uma disposição maior. Devemos buscar a nossa evolução espiritual constantemente. Kardec ensina que o espírita deve estar sempre e continuamente estudando. Estudando não significa que nós devemos estar com o livro embaixo do braço fazendo lição de casa, esse tipo de coisa. Não. Nós estudamos quando nós sentamos, por exemplo, próximo a uma árvore e admiramos a beleza de uma flor, que nos remete a Deus. Nós estamos estudando. Quando eu, introspectivamente, penso em alguns detalhes da minha vida, eu estou estudando. Então, não é o estudo acadêmico, devemos estar estudando. Pode ser a literatura básica de Kardec, pode ser a forma que nós melhor escolhemos, mas devemos estar sempre evoluindo, em constante evolução. Para isso viemos e para isso fomos criados, para evoluirmos constantemente. É a lei do progresso. Nada está parado. Tudo está em constante evolução. Devemos procurar conhecermos-nos a nós mesmos. Perguntarmos quem eu sou, da onde eu vim, o que eu faço aqui, o que se espera de mim, o que eu vim fazer. E assim vamos nos conhecendo. E a gratidão constante a Deus por tudo aquilo que temos e por tudo que somos. A gratidão é uma coisa que hoje em dia está meio que em desuso. Se fala muito gratidão, 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 mas não se sente a gratidão, não se pratica a gratidão. Então, devemos ser sempre gratos a Deus. A uma, porque Ele nos deu a vida. E a duas, porque Ele nos deu a oportunidade da reencarnação pela qual estamos passando agora. Então, em tudo, sejamos gratos a Deus. Então, finalizando, reiteramos que, se assim agirmos, estaremos suficientemente preparados contra os assaltos dos germes espirituais que nos cercam e, portanto, estaremos praticando o zelo próprio que Emmanuel nos trouxe nessa reflexão de hoje. Assim, com o texto de Emmanuel em nosso coração, que nos transmite os ensinamentos do Cristo, caminhemos firmes e confiantes na estrada da vida, lembrando-nos sempre das palavras de Jesus: Vós sois a luz do mundo. Que o amor misericordioso de Jesus nos ampare, hoje e sempre. Novamente, trago as redes sociais, ou lembro das redes sociais do Grupo Assistência Espírita Frei Anselmo. Pedimos a quem puder que compartilhe. Elas se encontram no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo se situa na Rua Antônio Luganes, 192, Jardim São Paulo, em Santana. Telefone 11 2976 8186. Assim, nos despedimos.